Eu sei, era isso que vocês esperavam? Olá a todos, como sempre sou Vlad Spara e sei coisas sobre Luger, passei muito tempo dançando com isso. Cheguei a um ponto de desespero que fiz um vídeo contando apenas a história dessa arma no desespero. Em certo momento eu tinha algumas gravações, mas não havia tempo para fazer um vídeo sério. Então, na verdade, passei anos trabalhando nisso. Mas hoje finalmente conseguimos dar uma olhada na história, na mecânica, no funcionamento e, claro, no teste desta arma icônica, muito icônica. Para quem não me conhece, voltamos ao estúdio para uma longa aula de história. Essa arma tem uma longa história, é um marco importante, mas também um beco sem saída no desenvolvimento de armas. Levamos. Aqui estamos nós, na calma do estúdio, onde posso contar-lhes a história da Luger. Acho extremamente interessante o fato de que a sua origem pode ser rastreada muito tempo atrás. Antes de chegarmos a Georg Luger, obviamente chegaremos lá, precisamos primeiro mencionar 3 personagens importantes que constituem as peças deste quebra-cabeça, desta história, de uma arma icônica. A primeira peça, Walter Hunt, foi um inventor americano do século XIX pouco conhecido. Todos nós lidamos todos os dias com uma invenção de Walter Hunt, sem sequer sabermos. Pois bem, o grampo de cabelo é uma de suas patentes, talvez a mais famosa de todas. É curioso que algo simples como um grampo de cabelo seja uma invenção tão antiga, mas realmente não é tão trivial. Se você pensar sobre isso, alguém com a técnica de produzir aquilo e como é feito deve ter inventado. Walter Hunt também inventou outra coisa, uma arma de repetição. Esta arma de repetição usava munições especiais, que eram de fato munições sem cápsulas. Poderíamos dizer hoje, sem estojo, que continham a carga de lançamento na base da munição. Para o mecanismo de repetição havia uma alavanca e um obturador que era fechado por um joelho. Estamos falando, obviamente, da pistola Volcanic, da empresa Volcanic Repeating Arms, fundada em 1855 justamente para produzir esta arma, de 2 outros nomes muito grandes no mundo das armas. Um senhor Smith e um senhor Wesson, que mais tarde, com outros capitais, fundariam a famosa Sweet e Wesson. A Volcanic, porém, não vai muito bem. Esta pistola, de fato, apesar do altíssimo potencial do fechamento com dobradiça e do sistema de repetição por alavanca, usava munição manêmica muito fraca. O principal acionista da Volcanic, que depois comprou a empresa, foi Oliver Winchester. Após melhorias no sistema Volcanic, surge o rifle Henry, criado por Benjamin Tyler Henry, funcionário de Oliver Winchester. Com mais melhorias, surgirá a famosa série de rifles de alavanca Winchester. Rifles de alavanca eram padrão até a chegada de John Moses Browning, que mudou o sistema desses rifles. Utilizavam um joelho para o fechamento. O obturador de joelho tem 3 partes. O obturador, que só se move horizontalmente, e 2 elementos que podem ser alinhados entre o obturador e o castelo da arma, completando o fechamento. Ou podem ser deslocados para fora do alinhamento, permitindo o movimento do obturador. Este sistema tem a grande vantagem mecânica de transferir o movimento, chamemo-lo de alavanca, portanto um movimento de rotação em um movimento horizontal do obturador. Entra em cena o segundo protagonista, nós também já ouvimos, também já falamos sobre ele. Hiram Maxim, americano e pai da metralhadora, também foi um inventor muito prolífico. Pense que em certo ponto ele mesmo patenteou a lâmpada de bulbo incandescente. Mas na verdade ele perdeu a corrida por essa patente, a prioridade da patente, com Thomas Edison. Maxim se destacava na iluminação e operação de sistemas a gás. Ele fez muito dinheiro com esses sistemas. Esses sistemas ficaram obsoletos com a popularização da eletricidade. Quando ainda existiam corrida entre gás e eletricidade, o gás parecia um investimento muito sensato e Maxim era quase o rei dos equipamentos a gás, poderíamos dizer. A anedota diz que, na Europa, ele encontra um amigo judeu-americano que sugere abandonar a eletricidade e o gás e inventar algo que permita aos europeus se matarem uns aos outros de maneira mais eficiente. Hiram Maxim era ele mesmo um atirador esportivo, e a anedota conta que enquanto atirava com o Traptor Springfield 1873, que tem um cartucho bastante potente, o 4570, e vendo o recuo,
pensou em como talvez pudesse aproveitar a energia desse recuo para fazer algo mais. Hiram Maxim vai desenvolver essa ideia no que será lembrado como a primeira metralhadora da história, a Maxim precisamente. Mas a primeira patente que Maxim faz nessa direção diz respeito especificamente a uma carabina Winchester com fechamento de joelho modificada de tal maneira que recarrega automaticamente com a força do recuo. É a herança do conceito de operação de recuo. Maxim, então, leva adiante essa ideia de automatizar o joelho. A Maxim é mais radical, mas até hoje, ao vermos seu funcionamento interno, notamos um joelho enorme. Para completar o fechamento, aqui entra em cena o terceiro ator em jogo, o mais importante desses listados, antes mesmo de chegarmos a Georg Luger, obviamente. Estamos falando de Hugo Borchardt. Hugo Borchardt era um alemão que, ainda bastante jovem, nos anos 60 do século XIX, emigrou para os Estados Unidos da América. Não se sabe bem onde ele recebeu uma formação técnica, mas era certamente uma pessoa que pulou entre muitas empresas, trabalhando em muitas empresas diferentes, em vários projetos diferentes. Ele tinha talento técnico e, por muito tempo, associou seu nome a várias empresas americanas de armas de fogo. Ele passará pela Colt, passará pela Winchester, passará também pela Sharps. Com a Sharps, ele consolidará seu nome em uma das armas dessa empresa, o chamado Sharps Borchardt. E dentro da Sharps ele também trabalhará bastante. No projeto do carregador de Lee, James Paris Lee, outro americano que é o pai do carregador moderno, a Sharps naquele momento detinha os direitos de produção do carregador de Lee. Em 1881 ele volta à Europa e termina na Hungria, no Império Austro-Húngaro, na Fegyveres Gyepgyár de Budapest, Tegvyeres Gyepgyár, principal empresa de armas húngara. E trabalhando justamente na Fegyveres Gyepgyár, ele vai trabalhar nas primeiras armas autocarregáveis, as Maxim, onde encontrará o familiar sistema de joelho, familiar porque ele trabalhou na Winchester, desta vez, no entanto, aplicado a uma arma autocarregável, também passando por caminhos tortuosos da Winchester. Ele retorna aos Estados Unidos por um momento. Entre 1890 e 1891, ele trabalha para a Remington, onde tenta aperfeiçoar o que era o Remington. Lee o chamou de volta para a Remington justamente porque eles precisavam melhorar o carregador. Naqueles anos, os Estados Unidos estavam testando um novo rifle, os americanos tinham necessidades particulares naquele momento. Em relação ao sistema de carregamento, Borchardt, de fato, patenteou uma melhoria no carregador Lee, patente que você pode ver neste momento. No fim, a Remington perdeu porque o Krag Jorgensen ganhou em 1892, uma arma que espero trazer para vocês o mais rápido possível. Primeiro rifle de pólvora sem fumaça nos Estados Unidos da América, Dinamarca e Noruega. Na decepção e derrota da Remington e de sua ideia, ele retorna à Europa, desta vez à sua nativa Alemanha, onde será contratado pela gigantesca empresa de Ludwig Loewe. A Ludwig Loewe, mais do que uma empresa, era um conglomerado de empresas. Por exemplo, Loewe tinha a Mauser, que muitas vezes atuava de forma independente em contratos e invenções, mas ainda mantinha ligação com a matriz da Loewe. Em suma, era um conglomerado, poderíamos dizer, de empresas. Agora, Borchardt, já um inventor experiente, decide embarcar em uma nova invenção. Na verdade, ele vai usar o mecanismo da Winchester, já usado por Maxim, e reduzi-lo. Na verdade, ele queria fazer uma pistola, não uma metralhadora. Esta pistola também terá um carregador moderno, justamente porque ele conhecia muito bem os carregadores de James Paris Lee, tendo ele mesmo feito uma patente, que é o que realmente consideramos o carregador moderno. Apresentando a pistola C93, conhecida como Construção 93 de Design Incomum, BORSHARD, a Borchardt, em sua aparência steampunk, une uma série de elementos muito interessantes. Até porque, por exemplo, tem uma empunhadura, um mecanismo de disparo, uma liberação do carregador e os próprios carregadores extremamente modernos. A Borchardt foi a primeira pistola semiautomática comercialmente bem sucedida. Houve protótipos antes da Borchardt, mas não tiveram sucesso. A Borchardt foi a primeira pistola realmente produzida. E é interessante notar como outras armas que virão depois, no que diz respeito aos sistemas de carregamento, irão para becos sem saída. A Borchardt foi a primeira pistola autoloading bem sucedida, já tinha um carregador, como entendemos, com a liberação do carregador, como entendemos. Isso vinha do trabalho do pai do carregador moderno, James Paris Lee. Mas Vlad,
Mas o que é aquele abscesso terrível? Ah, esse era o problema da Borchardt. Para acionar aquele joelho, tanto na Winchester quanto na Maxim, exige muito espaço. Como eu disse anteriormente, o ponto do joelho é manter todos os elementos em linha para ter um fechamento solidário. Se, por outro lado, eu aplicar uma força perpendicular ao eixo desses elementos, o joelho vai dobrar, quebrar para permitir o ciclo do obturador. A curva atrás da Borker serve exatamente para isso. O joelho por dentro bate previamente contra essa parte curva, o fim do joelho vem abaixado e dessa forma o próprio joelho se dobra. O resto daquele bobina, um youtuber americano chamou aquilo de tumor e mencionou uma estranha mola de recuperação em espiral. Enfim, muitas boas ideias, mas também muitas péssimas. Os suíços e seu exército entram em cena. Os suíços, como sabem, tinham grande interesse em munições pequenas e rápidas. Eles foram os primeiros a adotar um revólver, mesmo a pólvora negra, que ainda tinha uma bala de pequeno calibre que era lançada bastante rapidamente. Algo revolucionário para a época, porém com a introdução da pólvora sem fumaça, eles sabiam que não era suficiente. O problema é que os revólveres não são particularmente eficientes no uso de energia. Os revólveres que temos hoje estão terrivelmente obsoletos. No final do século XIX, os suíços já notavam problemas nos revólveres. Eles possuem um espaço entre o tambor e o cano, permitindo o vazamento de gases. Não se trata de poucos gases, mas de uma perda de velocidade de 15-20%. Para máxima eficiência mecânica, a munição aproveita ao máximo a carga propulsora. Por essa obsessão deles, como munições rápidas, começam a explorar armas autocarregáveis. As armas autocarregáveis, de fato, obviamente não tinham esse espaço e, portanto, aproveitavam ao máximo a aceleração dada ao projétil, aproveitavam toda a pólvora. Esses 20% não eram perdidos. Em 1897, suíços iniciaram testes. Foram comparadas as pistolas de Bergmann-Mannlicher, a C-93 de Borchardt e a C-96 da Mauser. A C-96 da Mauser será um grande, vamos chamar, alarme para todo o resto do mundo das armas semiautomáticas, porque será talvez a primeira pistola que realmente venderá bem. A C-96 ainda não a vimos no canal, mas mesmo parecendo estranha e antiquada, é mais simples do que parece. Por exemplo, mecanicamente é o pai da Beretta 92 e usa bloco cadente, como a Beretta. Os suíços não gostam de certos aspectos da C-96 que encontram na C-90 e 3, apesar da ergonomia ruim desta última. Desculpe-me pelo termo. Eles vão até Borchardt e pedem para ele melhorar a C-93. Borchardt diz não. Arrogante, ele achava que a pistola não podia ser melhorada e que tinha feito o melhor, mas também observava outras invenções. Imagine, ele se jogava nas versões a gás, como o Maxim já havia feito. Havia uma pessoa, no entanto, que havia trabalhado intimamente para ajudar Borchardt no desenvolvimento dessa arma e muito provavelmente havia desenvolvido a munição. Estamos falando, obviamente, de Georg Luger. Digo provavelmente, porque muito mais tarde, em 1922, durante um processo legal, Georg Luger afirmará que foi ele quem inventou a munição. E Borchardt ainda estava vivo e não fez nada. Além do fato de que, pela forma como foi construída, muito semelhante à munição do Gewehr 88, no qual Luger, na verdade, estava trabalhando em um certo ponto. O fato de que, após a modificação, rapidamente se pensa que foi Georg Luger quem a usou e inventou. Em primeiro lugar, Georg Luger, nascido em 1849, era um tiroles. Após o ensino fundamental no Tirol, Georg Luger foi estudar em Padova, então parte do Império Austro-Húngaro. Ele falará muitos idiomas, incluindo um italiano perfeito, e o veremos novamente na Itália em breve. Ele ingressa no exército austríaco, torna-se oficial, conclui a escola de mosquetaria e destaca-se como excelente atirador. Mas acaba por realmente cuidar da contabilidade. Voltando ao trabalho civil, em certo ponto continuará a trabalhar na contabilidade. Na verdade, de novo, não está claro. Faltam exatamente essas partes na sua biografia. Como ele começou a trabalhar com armas de fogo. Sabemos que por volta de 1888 ele já trabalhava para a Ludwig Lev. E graças ao seu conhecimento, tanto do mundo militar quanto de idiomas, ele acaba frequentemente fazendo trabalhos de representação, apresentar.
produtos da empresa para comissões militares e outros, pense que Georg Luger está fortemente envolvido nos testes italianos que resultarão na adoção do Carcano. Na época, os alemães tentavam vender o Malter 1890 para a Itália, apesar do Carcano. Nós vimos bem a sua história. Teria sido uma escolha definitivamente melhor. Até mesmo, e isso é uma anedota, disse que Georg Luger tentou convencer com favores a esposa de um alto oficial italiano a fim de manipulá-lo. Às vezes, para adotar o Mauser é preciso vender. Em 1893, como vimos, ele trabalha na Borchardt e provavelmente desenvolve a munição. Em 1894, no entanto, vemos ele em conflito com a Mauser, então em conflito com uma subsidiária de sua própria empresa. Porque aconteceu algo muito interessante. Vocês conhecem os Mauser 98, que tem o terceiro tenão de fechamento, algo que vimos repetidamente ao observar os Mauser 98. Georg Luger tinha uma patente sobre aquilo e processou a Mauser, que naquele momento ainda o 98 não foi adotado, mas já estavam desenvolvendo. Essa ideia ele processou e até ganhou. A Mauser teve que pagar uma grande quantia de dinheiro por ter infringido sua patente. Agora, a coisa não está muito clara, porque os rifles Mauser, com este terceiro tenão de fechamento, aparecem bem antes da patente de Georg Luger, entre a esposa do oficial italiano e a patente do terceiro tenão de fechamento. Entre Luger e Mauser não havia boa relação, mas ambos trabalhavam para a mesma empresa, que em 1896, na verdade, mudará de nome. Após a morte de Ludwig Liev, de fato, se tornará a Deutsche Waffen- und Munitionfabrik. Essa mudança de nome também foi impulsionada pelo fato de que Ludwig Liev era de origem judaica. E a debuta do Gewehr 88, uma arma que tinha muitos problemas, que era produzida por eles, que também era produzida por Levi, mas não idealizada, impulsionou um pouco de antissemitismo contra a empresa, vamos dizer. Não era 39, mas ainda assim não eram tempos muito alegres. Com o novo nome e direção, chegamos em 1897, quando ocorrem os testes suíços. Borchardt se recusa a melhorar a pistola, mas Georg Luger aceita aprimorá-la, pois o exército suíço tem vários pontos a melhorar. Obviamente, o número 1 diz respeito à ergonomia da arma, para remover aquele inchaço que está na parte de trás da arma. Aqui vemos uma primeira patente de 1899. Lembre-se que as patentes muitas vezes chegam mais tarde do que a própria arma. Nesta patente de 1899 vemos a pistola. Já está muito mais reduzida em dimensões, mesmo que o joelho abra da mesma maneira que o Borchardt. Apesar da patente de 1900, já existia uma pistola de 1899 que fazia isso. Vai quebrar o joelho de uma maneira completamente diferente. Na verdade, em vez de abaixar a parte de trás, ele eleva o centro, onde está a junção das duas partes que vão se mover. Este famoso movimento, esta famosa força perpendicular ao eixo do fechamento, é obtido graças a uma série de superfícies diagonais, na verdade, do lado de fora da arma. Isso ficará claro ao movermos a câmera e vermos seu funcionamento. A Luger, além disso, passará por uma série de modificações. Por exemplo, em um certo ponto será adicionado um seguro no cabo, que então será levado. A munição será alterada para mudar o ângulo do carregador. O ângulo da empunhadura da Luger é bem mais agressivo e inclinado que o da Borchardt. Movido à mola de recuperação, que antes estava no gomo da Borchardt, agora está na própria empunhadura. Era necessário ter uma munição mais curta. Luger então desenvolve a 765 Parabellum ou 765 Luger, precisamente. A Luger venceu a competição suíça no final, e os suíços foram os primeiros a adotar esta pistola em 1900. É uma Luger conhecida como modelo antigo. Os colecionadores dividem as Luger, na verdade, em dois ramos. Na verdade, haverá uma série de melhorias na Luger que principalmente haverão ligeiramente reduzida, muito ligeiramente a distância. E difícil de notar. Mas então, Vlad atira, o tempo passa e ainda não chegamos à Alemanha. A P-08, ok. Após a adoção do Gewehr 88, o primeiro rifle e a pólvora fumegante, os alemães vão modernizar o restante do arsenal. Eles se concentrarão muito na questão da metralhadora, em primeiro lugar, e deixarão um pouco a questão da arma curta correr. Serão muito lentos em fazer testes, muito lentos em escolher a arma curta, que, digamos, não é muito importante.
Inicialmente, eles pensaram em revólveres, mas chegaram às mesmas conclusões dos suíços de que os revólveres não eram soluções ideais, justamente porque perdiam gás e perdiam potência. Os primeiros testes práticos em 1898 compararam a Luger à Mauser C96, que inicialmente agradava mais aos militares. A questão chegou a ser quase encerrada. Houve então um segundo teste, porém em 1902, à medida que Luger estava progressivamente a melhorando. Este teste, também impulsionado pelo fato de que os suíços a adotaram, levou a um teste no campo em 1903. No meio deste teste de campo de 1903, Luger fez outra mudança que novamente partiu do outro lado do oceano. É impressionante como a história da Luger se liga aos Estados Unidos. Naquela época, os americanos também testavam pistolas semiautomáticas. Os americanos, sem motivo, preferiam um calibre pequeno, influenciados pelos ruins testes Thompson-Lagarde. Já vimos isso antes. Você pode encontrá-los em vídeos de teste durante os quais nasceu o mito do poder de parada da bala lenta e pesada. Os americanos não queriam uma bala 7.65, mas algo maior. Luger rapidamente expandiu o cartucho 7,65 Parabellum para caber uma bala de 9 mm, criando assim a 9x19 Parabellum ou 9x19 Luger. Os americanos, no entanto, a recusaram. Essa é outra história. Luger em 45, Automatic Colt Pistol, também será usado nos testes americanos. Mas a nova bala em 9mm, a nova munição em 9mm agradou muito mais ao exército alemão. Durante os testes de 1903, Luger sugeriu trocar algumas pistolas pelas novas em 9 por 19. As armas agradaram, mas a burocracia alemã seguia lenta. Os primeiros a adotar a 9 por 19 foram a pistola 04. A partir de 1904, será a Marinha Alemã. 4 anos após sua adoção, a burocracia da Alemanha e do Exército Imperial Alemão finalmente tomará uma decisão. Como indica o nome da arma, ela foi oficialmente adotada em 1908. Mas a história não termina aqui, porque o que temos hoje é uma Luger da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, em 1938, a Alemanha nazista adotará a Walther P38, como sua pistola padrão. Mas a Walther não era nem de longe capaz de produzir números suficientes para o esforço de guerra. Assim, as empresas que já fabricavam ou tinham máquinas para produzir a P08 seguirão fazendo isso. Na verdade, será uma arma que será produzida em paralelo com a P38. Para os alemães não era a primeira escolha, mas era uma opção conhecida e possível. Vamos então finalmente mover a câmera, vamos dar uma olhada de perto como é feita uma P08, como funciona. Nós, obviamente, a desmontamos, depois a testamos no polígono. Estamos aqui com esta incrível Luger P08. Primeiramente, notamos alguns detalhes. Temos, obviamente, uma mira no cano. O cano está nu, ou seja, não há nada que o cubra. Essa é uma característica comum das primeiras pistolas semiautomáticas, como a C96 e a Walther P38. Mesmo com o cano exposto, ele pode ser danificado mais facilmente ou queimar-se e disparar muito. A vantagem óbvia, claro, é que tudo é mais leve. Eu também quero chamar sua atenção para algo importante. Esta é uma produção de 40 e possui características típicas das Luger de fabricação tardia. O joelho foi alterado para simplificar a produção da Segunda Guerra Mundial. Possui um segundo tipo de extrator, conhecido como extrator longo, que também serve como indicador de câmara de cartucho se há um tiro ou não. E terceira coisa muito importante, faz menos da segurança na empunhadura. As primeiras Luger, começando pelas suíças, as primeiras adotadas, tinham de fato a segurança na empunhadura. Desde que a empunhadura tem o ponto para montar uma coldre em calciolo. Pena que não forneciam, talvez nem produziam, mas fizeram mesmo assim, porque são alemães, vai saber. Temos o gatilho típico com essa forma de meia-lua muito peculiar. A arma parece pouco ergonômica de longe, mas garanto que verá no teste de fogo. É bem confortável e encaixa naturalmente na mão. A Luger é uma das armas mais ergonômicas já feitas. Eles não as fazem mais dessa forma,
porque principalmente ter um ângulo tão agressivo na empunhadura pode causar problemas potenciais de alimentação, especialmente se você usar carregadores de maior capacidade ou carregadores de fileira dupla. A alavanca que você vê aqui será usada para a desmontagem. Obviamente chegaremos à desmontagem em uma posição muito moderna. Temos no lado esquerdo o botão para remover o carregador. Carregador com capacidade para 8 tiros, como você pode ver do lado direito, né? O carregador controla seu elevador para o carregamento. Aqui a mola, né, especialmente deste carregador, é particularmente dura. Temos que dizer que é particularmente dura. A arma também fica em hold open ao acabar as balas, o que é muito importante. O que o carregador faz no sistema de joelho? Vamos chegar lá, mas antes quero mostrar o comando do seguro. Nessa posição, a arma pode disparar. Se estiver travada, nada acontece. Vemos essa barra que se levanta para bloquear o mecanismo e, além disso, também bloqueia o joelho de abrir. Como podem ver, a arma nem se abre para armar. Precisamos desativar a segurança para realizar essas operações e pressionar o gatilho. Portanto, é bastante eficaz nessas duas coisas, em bloquear a operação e o mecanismo de disparo. Chegamos ao ponto central do sistema, pois já discutimos bastante sobre o joelho desde o início, voltando muito atrás no tempo. Como Borchardt idealizou e Luger aperfeiçoou seu funcionamento? Acho a Luger muito interessante e explico o motivo. Nas armas semiautomáticas, geralmente sempre há algum elemento que seja de recuo curto, que seja operado a gás, que transforma o movimento horizontal, seja do porta-ferrolho ou do grupo ferrolho-cano nas armas de recuo, em um movimento de desbloqueio do próprio ferrolho. Às vezes eu digo que para entender as armas, o que as opera, de que maneira elas se abrem, devemos imaginar onde está a mão que as move, a mão mecânica que as move. Por exemplo, pense por um momento no Kalashnikov, nas câmeras diagonais que fazem o obturador girar. Isso, de certa forma, é a mão que faz tudo girar. Acho a Luger interessante porque a mão aqui está diante de nossos olhos o tempo todo. A parte de trás da Luger tem essa forma arredondada porque não é coincidência, porque esta é uma parte fundamental para o funcionamento da arma. Temos o joelho, primeira e segunda parte. Aqui, o joelho pode ser quebrado alinhado ao cano. Quando a munição exerce pressão durante a explosão, pressionando puramente para trás neste joelho, ele não pode se abrir porque a geometria das partes o impede. Então temos uma força neste eixo que não tem como abrir este joelho. Precisamos aplicar uma força paralela a este movimento para quebrar este joelho. Quando opero a arma, minha mão simplesmente a levanta e a puxa para trás. Muito claro, como o quê? Então, quando a arma recua, essa parte redonda do joelho bate contra essa superfície. Superfície diagonal arredondada. Agora é difícil fazer isso com força, mas veja que quando ele bate, se eu ainda forçar, começa a subir. Veja que está subindo. Olhe, mas é muita luta com a mola, muito forte agora. Então é simplesmente isso que causa a quebra do joelho, digamos. E então, o ciclo da arma é de curto recuo, justamente porque neste trecho de recuo o obturador está perfeitamente fechado e solidário com o cano. A partir de agora inicia essa abertura. É muito rápido como coisa, mas o suficiente para reduzir a pressão a níveis seguros. Assim, é possível usar a arma com segurança, sem risco de explosão ou dispersão de cartuchos. Funcionamento bastante intuitivo e de fato ainda muito atrasado da Volcanic por vias indiretas, passando pela Winchester e então por Borchardt, que se recusa a melhorá-lo. Certo, já ouvimos o Ambaradan, a longa lição de história, então não faz sentido repetir. Podemos analisar melhor como ela é construída e funciona ao desmontá-la. Para isso, precisamos usar o carregador para ativar o Hold Open. Aqui está, como vocês podem ver, o joelho permanece em Hold Open. Aqui você pode ver muito bem como é feito. Agora precisamos girar essa alavanca que serve para a desmontagem, porque ela nem quer girar. Ok, vamos girá-la. Dessa forma, podemos levantar isso,
placa, vamos chamar assim, que em parte também esconde o mecanismo da corrente do gatilho. Como vocês veem o gatilho se movendo, neste momento podemos soltar o hold open. E como vocês veem, separar o corpo da arma do cano e do próprio obturador. Vamos dar uma olhada primeiro no corpo da arma e depois continuamos com a desmontagem. Então, há muitas surpresas. Aqui vocês veem justamente essa alavanca que, na verdade, internamente mantém o cano com o obturador, mas também mantém aquela placa e precisa ser removida para essa desmontagem. O sistema de disparo é interessante porque passa de lado. Vou mostrar a vocês algumas coisas com o carregador, como vocês podem ver. O carregador vai se projetar muito para a frente na arma. Esta alavanca que se levanta agora é apenas o hold open. E a coisa interessante, nós usamos essa protuberância para nos ajudar a carregar a arma, mas é exatamente essa que ativa o hold open. Por isso é importante que ela esteja lá, não só pela estética ou pelo carregamento. Mas ao chegar ao fim do curso, como vocês podem ver, ela levanta essa alavanca e ativa o hold open, que manterá o obturador. Na Luger há bastante espaço morto, pois o carregador é menor que a entrada. Na verdade não é bem assim, pois atrás há um compartimento separado que chega a este componente que nem consigo mover de tão duro. Aquilo no início interno é só a mola de recuperação. Muito interessante a mola de recuperação que na verdade age sobre o carrinho do obturador, passando por esta alavanca. Ao remontar, devemos garantir que este elemento esteja bem engatado nos dois ganchos que o ligam à mola de recuperação. Aqui vemos melhor o joelho sem a pressão da mola, controlando o obturador e permitindo ver o extrator. E vemos como este joelho justamente está fixado a esta extensão do cano, assim, o que o torna uma coisa só com o cano, justamente. Vamos remover este grande pino para separar as duas partes. Faremos isso artesanalmente com a ferramenta. Lembre-se que há uma direção correta, ou seja, se você olhar assim, vai da direita para a esquerda. Ah, e está saindo bastante facilmente também. Aqui está. O pino, como vocês podem ver, é um pouco mais largo de um lado, então não o force, ele tem uma direção correta e desta maneira podemos simplesmente remover o obturador com o joelho do cano e desta enorme extensão do cano que vai contê-lo e guiá-lo. Normalmente nessas armas existem guias dentro do quadro do slide, mas como vocês podem ver, o quadro é bastante espartano. Aqui os guias do slide aparecem como uma peça única. Anexado ao cano, o obturador propriamente dito, como vimos, é a dobradiça, que quando está perfeitamente alinhada desta maneira, não permite o movimento relativo à extensão do cano. Muito claro, como o quê? Quando tudo é aberto externamente, até onde pode se mover. Simples ou complicado? De outros ângulos, neste vídeo quero experimentar algo novo. Usamos o World of Guns, que é de fato um jogo, mas também é um grande banco de dados de modelos tridimensionais de armas de fogo, muitos dos quais são realmente muito bem feitos. Quero mostrar o mecanismo de disparo e desconexão. Primeiramente, vamos remover virtualmente a placa que vimos durante a desmontagem. Agora, quando eu aperto o gatilho, na verdade, transfere sua força horizontalmente para dentro da arma. Para essa barra, olhem, aqui acontecem algumas coisas. Então, em primeiro lugar, tem o gatilho propriamente dito, que com uma espécie de came diagonal, não sei como explicar para vocês por falta de outros termos, faz girar, empurra. Esta extensão deste elemento, que poderíamos chamar de dente de engate, uma barra de transferência de força para esta outra barra no interior. Vamos olhar novamente. Agora me perdoem, mas vou colocar algumas cores para que vocês possam ver melhor as diferentes partes. Agora, essa barra, como vimos, é pressionada para dentro. Os ingleses, ou melhor, os modelos deste jogo, aqui ele chama de alavanca do gatilho, enquanto a barra pressionada é chamada de barra de corte. Ou seja, barra do dente do gatilho. Quero mostrar algo interessante, vou remover virtualmente a barra do dente do gatilho.
Aqui a barra do gatilho tem este elemento, neste caso laranja, mostrando que tem uma mola própria. Quando vamos atirar, enquanto o gatilho é mantido pressionado, ele não se engaja com a barra do gatilho. Apenas ao soltar o gatilho, ele se encaixa na posição, preparando a arma para um segundo tiro. Para ver melhor o interior, precisaremos remover mais peças. Então vamos remover virtualmente tudo o que acontece ao redor. Podemos assim apreciar precisamente esta ciarbara, ou seja, a barra do dente de engate e o próprio dente de engate. Esta azul é a sua mola e o percutor lançado dentro da arma. Quando este for pressionado para dentro, o outro lado irá para fora, liberando o mecanismo de disparo. Apertamos o gatilho e o percutor é liberado. Vamos observá-lo de uma maneira diferente. Eu aperto o gatilho aqui, a barra pressiona para dentro, que por sua vez pressiona a barra do gatilho, que por sua vez sai. Aqui está. Observe o movimento, libera o percutor. Vamos remontar a arma para levá-la para um bom teste de fogo. Colocamos o obturador com o joelho, vamos fazê-lo passar por cima. Teremos um pouco de luta contra a própria mola do extrator, na verdade do último trecho, né? Aqui é um pouco de mágica para remontar tudo. Mas podemos alinhar este olhar por falta de outros termos e podemos inserir o pino que estará bem alinhado. E ele segura. Talvez vocês não estejam vendo bem, mas... Desculpe, mas eu preciso alinhá-lo e uma vez alinhado ele deve entrar muito facilmente. Aqui está, de fato, o doutorando desta maneira pode ser completamente fechado. Agora simplesmente colocamos a arma, o grupo do cano e do obturador no cabo. Vamos prestar atenção, pois aqui é preciso garantir que esta alavanca engate naquela. Se o mantivermos na vertical, é hora de girá-lo. Ok, vamos colocar o carregador por um momento para ver se ele fica corretamente em aberto. Vamos ver se presto atenção na mola, mas na verdade não estou. Vamos tentar novamente. Agora sim, agora atenção na mola. Agora eu coloquei corretamente, ótimo. Mantenhamos isso o mais para trás possível, porque teremos que recolocar esta placa e simplesmente girar este pino para a posição. A arma está pronta de novo, vamos testá-la para nos divertir. Finalmente vamos testar esta Luger, como podem ver. Primeiro, há uma grande placa e um gongo a 12 metros. Como vocês sempre reclamam, nunca mostro o alvo. Insistem, vocês conseguem. Este enquadramento. Inserimos o carregador, vamos armar o sistema, vejamos. A arma quando está descarregada. Vai neste hold open, agora que vocês viram as placas se moverem. Vlad, por que não mostra o alvo? É porque não há muito o que mostrar sobre precisão atirando assim? Para fazer testes de precisão em série, é necessário fixar a arma em um suporte, porque geralmente não fazemos esses testes. Além disso, por que atirar assim no papel e mostrar no artigo de jornal o que você faz? Não faz muito sentido, na minha opinião, porque não me diz absolutamente nada sobre a precisão mecânica da arma. Mas tudo bem, além dos meus aqui. Reclamando, como dizem os ingleses. Vamos mover a câmera, tentar alguns outros ângulos, alguns outros tiros, alguns outros alvos, e então, obviamente, eu direi o que penso. Da coldre inserimos o carregador, tentamos com as duas mãos. Não é exatamente um tiro histórico, mas vamos ver. Alto mau funcionamento, perdoamos a arma, mas ela está velha e em mau estado. Mas por que eles vão alto?
Na verdade, eu tenho que mirar no limite inferior do alvo. Antes pegava tudo, agora falta. Os golpes estão péssimos, não importa. Agora vamos nos divertir um pouco, mais as primeiras sensações. Esta arma mistura de ergonomia moderna e terrivelmente obsoleta. Por exemplo, tem um desengate de carregador muito normal onde deveria estar. Então o carregador pode ser removido com uma mão. Mas, por exemplo, tem a alavanca do obturador para carregá-lo. Que este movimento de agarrar a alavanca, puxá-la para cima e para trás para carregar a arma, é um movimento muito deliberado, muito preciso. Diferente das pistolas modernas, não é só tirar do coldre. Pega, coloca a mão por cima com a Glock e puxa tudo junto para trás. É um carrinho enorme, então você precisa usar 2 dedos, puxar para trás e soltar. Também soltar violentamente. Todas as armas querem isso, mas aqui em particular, se o mínimo, veja, você acompanha. Isso então é o efeito. Carregamos, tentamos novamente e continuamos a descrever as propriedades e qualidades desta arma. Além disso, temos a coldre, mas não gosto do estilo antiquado do cross-draw. É um movimento grande, precisa usar quase todo o ombro, não me surpreendo que isso tenha mudado. E então você precisa apontar o cano para todos que estão ao redor do lado esquerdo. Os coldres modernos são um pouco melhores. Novo carregador, vamos ver. E a arma está descarregada. Ok, Vlad, mas você tem certeza que verifica as armas? Esses comentários também existem, como se não bastasse ter trabalhado neste ambiente. E o ângulo das empunhaduras é muito agradável. Francamente, essa arma é quase instintivamente apontada. Há uma razão para muitas pistolas de tiro de precisão terem esses ângulos nas empunhaduras. Os dispositivos de mira não são perfeitos, ou melhor, a mira é muito bem visível e ampla graças a essas fresagens anti-reflexo que também vimos durante a desmontagem. O que, se desejado, poderia ser melhorado. A alça de mira é pequena e tem um corte mínimo, percebemos isso. Na prática, você pode fazer tiros muito precisos, absolutamente. Mas na aquisição fácil de um alvo, pode ser um pouco mais difícil, na verdade, falando especificamente sobre a aquisição rápida de um alvo. Vamos fazer outro teste. Então temos a cerca de 20 metros uma silhueta de um vilão. Agora vamos fazer este outro teste de precisão, vamos chamar de estático, e depois tentamos coisas um pouco mais difíceis, talvez um pouco mais agitadas. Vamos ver como ele se sai. Com a precisão, especialmente como eu me saio, que sou um cão, né, um cão louco, vamos ver. Bom, ele carregou o tiro. Não, de fato, não é o próximo. Ok, e a arma está descarregada. Como podem ver, não sou muito bom em atirar. Com um tiro moderado, sem muita precisão, ainda é possível obter resultados. Repito, a maior dificuldade com a Luger é aquela maldita mira minúscula. Garanto que com, especialmente para um engajamento mais rápido, a mira um pouco maior. Penso nas Glock ou simplesmente nas 92Fs, é um pouco mais rápida. Mas a arma mecanicamente é certamente muito precisa porque o cano se move apenas em um eixo. Uma das habilidades e uma das coisas úteis para aprender com a pistola é certamente a transição para o alvo. Isso mostra a qualidade das miras. A transição para o alvo é fundamental. Tanto que,
Pense que existem até esportes olímpicos, ou melhor, um esporte olímpico de tiro, onde tudo se trata de transição para o alvo. Estou falando da pistola automática, mas temos esses 3 ferros, vamos tentar acertar todos os 3 em sequência. Ok, eu não consigo, mas tenho que segurá-la com as 2 mãos. É o instinto natural de fazer isso. Ok, vamos ver. Alto, alto, conseguimos 2 altos. Esses órgãos de mira não servem para tiro de precisão ou acertar o centro do alvo, mas sim para mirar abaixo do centro de massa, na região da barriga ou cintura. Para acertar o alvo, então por um momento precisamos nos ajustar movimento, a câmera na cabeça e tentamos algo mais. A Luger é uma arma interessante que vimos hoje testada com alguns tiros. Nós a vimos desmontada, nós a vimos descrita, foi um marco, mas também foi um beco sem saída. Eu me divirto, mas posso perfeitamente apreciar porque então não levou a lugar nenhum. Também precisamos entender, em certo sentido, o que deu errado na história das armas para realmente apreciar o que temos hoje. Obrigado a todos por assistirem a este vídeo. Como sempre, se gostaram, considerem deixar um like, um comentário. Isso ajuda muito o algoritmo do YouTube, que não gosta de armas de fogo. Se puderem, também se inscrevam se quiserem contribuir mais ativamente para o canal. Lembro-lhes que fazer essas coisas, especialmente postar 3 vezes por semana vídeos sobre armas, não é gratuito, para o meu bolso. Não sou uma pessoa rica de forma alguma. Então, se quiserem e puderem, sigam o link na descrição que levará vocês às assinaturas do canal. Por exemplo, o merchandising, como essas camisetas dos vídeos, é essencial para o canal. Sem pessoas como vocês que me oferecem para experimentar suas armas de fogo. Quando me perguntam, Vlad, mas de onde você tem todas essas armas? Elas não são minhas. É vocês que me oferecem. Obrigado ao Paul, que vocês já conhecem, por ter me emprestado sua Luger para os testes de hoje. Este vídeo, até a próxima. Obrigado a todos.